E se, e se tudo que a gente acha que sabe sobre amor e romance estiver, na verdade, um pouco equivocado? Hoje a gente vai mergulhar numa sabedoria ancestral, guiados pelos ensinamentos de Sobonfu Somé. E ela propõe uma visão, olha, completamente diferente do que significa intimidade. A ideia de um relacionamento fora do contexto da aldeia e do sagrado é absurda e extremamente perigosa. Essa frase, gente, é um soco no estômago da nossa cultura individualista, né? A ideia de que um casal precisa de uma aldeia inteira e do sagrado para sobreviver. Vamos entender direitinho por que essa visão é tão fundamental. Para a gente conseguir entender essa citação que parece tão chocante, a gente precisa sair um pouco do nosso mundo e entrar em outro. Nossa primeira parada, a sabedoria do povo Dagara. E quem vai nos guiar nessa jornada é Sobonfu Somé. Ela cresceu numa aldeia Dagara tradicional, lá em Burkina Faso, e a obra dela é uma janela preciosa para um conhecimento que desafia quase tudo o que a nossa cultura assume como verdade sobre relacionamentos. E o ponto de partida de tudo, o primeiro pilar dessa sabedoria, é que para os Dagara, a base de qualquer conexão verdadeira é o que eles chamam de espírito. Tá, mas o que exatamente é esse tal de espírito? É bom deixar claro logo de cara, não estamos falando de religião no sentido que a gente costuma pensar, não. É algo muito mais fundamental. Na visão Dagara, o espírito é a força vital que está presente em absolutamente tudo. É a energia que une as pessoas, que dá um propósito para a nossa vida e que nos conecta com nossos ancestrais, com o mundo invisível, enfim, é o motor de tudo. E principalmente dos relacionamentos. E aqui a diferença fica muito clara. De um lado, na coluna da esquerda, a gente tem o que podemos chamar de relacionamentos guiados pelo ego, né? Baseados em controle, onde os problemas são jogados para debaixo do tapete. Isso, segundo os Dagara, só leva à desconexão. Agora, olha o outro lado. Um relacionamento guiado pelo espírito se baseia em reconhecimento. Os problemas não são escondidos. Pelo contrário, o espírito é convidado para trazer cura. E o resultado? Propósito e sanidade. Isso nos leva direto para o segundo pilar, que é tão radical quanto o primeiro. Se o espírito é o motor, a comunidade, então, é o veículo. Pensa só na nossa cultura, que vive celebrando o casal como se fosse uma ilha autossuficiente. Aquele mundinho construído só para dois. E talvez, sem nem perceber, a gente esteja criando a nossa própria solidão ao pensar desse jeito. Essa história que a Sobonfu conta sobre a mãe dela é fantástica. Quando a mãe dela foi visitá-la nos Estados Unidos, achou a ideia de um casal morando sozinho, isolado, uma coisa completamente inconcebível. Não era só estranho, era visto como algo insustentável mesmo. O ponto central aqui é o seguinte: para os Dagara, um relacionamento não pertence só ao casal. Ele pertence à comunidade inteira. A ideia de que nosso relacionamento é um assunto privado é a raiz de muitos problemas. Manter os conflitos em segredo é visto como algo que pode literalmente matar a relação. É por isso que quando um casal tem um problema, a aldeia inteira se envolve. Porque a saúde daquele relacionamento afeta a saúde de todo mundo. Beleza? Então a gente já tem o espírito como guia e a comunidade como base. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? A resposta está no terceiro pilar, o ritual. Um ritual, na tradição Dagara, não é só uma formalidade, não. E essa ideia é genial, uma tecnologia espiritual. É o espaço sagrado onde o espírito é convidado a intervir e a nos guiar. É como se fosse a ponte entre o nosso mundo visível e o mundo invisível. E não é nada místico ou inacessível, viu? É um processo bem prático, com passos claros. Olha só. Primeiro, a intenção. Todo ritual precisa de um propósito claro. Segundo, o espaço sagrado, tipo um círculo de cinzas para proteção. Terceiro, o altar, usando itens que representam aquele objetivo. E por último, com tudo no lugar, a invocação do espírito, chamando as forças que vão guiar todo o processo. O altar vira tipo um ponto focal de energia, sabe? Cada elemento ali tem um porquê. As pedras conectam com a estrutura, as folhas com a vida, e o fogo ou as cinzas são um portal direto para a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. E agora vem a ideia que talvez seja a mais radical de todas. Fora do ritual, nada pode ser verdadeiramente íntimo. Pensa bem nisso. Para os Dagara, a intimidade precisa de um espaço seguro, um recipiente sagrado para poder existir. Sem essa estrutura, nossas emoções e vulnerabilidades ficam expostas, sem direção. O ritual é o que dá forma e segurança para a conexão. Agora, vamos juntar as peças. Com esses 3 pilares, espírito,
comunidade e ritual, a gente pode olhar para os nossos próprios relacionamentos e desafiar uma das nossas ideias mais queridas, o romance. A Sobonfu não chama a nossa ideia de romance de ilusão à toa. O modelo ocidental começa no topo da montanha, com aquela paixão toda, com máscaras. O caminho da Gara, por outro lado, começa na base, com honestidade e com a comunidade junto. A diferença fundamental é essa. Não se trata de um acordo entre duas pessoas, mas de um compromisso quádruplo. Com o espírito, consigo mesmo, com o parceiro e, crucialmente, com a comunidade. O poder do amor romântico no Ocidente é, na verdade, um sintoma de uma separação do mundo espiritual. Essa citação, ela é a chave de tudo. Ela dá um novo significado para nossa busca por amor. O que isso quer dizer, no fundo? Que quando a gente busca desesperadamente a pessoa certa para preencher nosso vazio, o que realmente estamos procurando é a conexão com o espírito e o apoio de uma comunidade. A gente acaba colocando numa única pessoa uma pressão que só o sagrado e o coletivo podem suportar. Então, para a gente resumir, a sabedoria da Gara nos oferece 3 pilares essenciais: o espírito, que é o propósito maior que guia o relacionamento, a comunidade, que é a rede de apoio que sustenta, e o ritual, que é a prática que mantém a conexão viva com esses dois. Isso nos deixa com uma pergunta transformadora. E se o segredo para o amor não for encontrar a pessoa certa, mas sim construir o recipiente certo? Um recipiente feito de propósito espiritual, de apoio da comunidade e de rituais sagrados. Fica então a reflexão final. Como seriam os nossos relacionamentos se eles fossem sustentados pelo espírito, abraçados pela comunidade e aprofundados pelo ritual? É uma visão que desafia tudo o que a gente conhece. E talvez seja exatamente a mudança de perspectiva que o mundo moderno precisa.